Hoje, Marta ainda está viva, mas não é a mesma pessoa. O jardim dela está morto, assim como parte da vida que ela deveria ter vivido. Olá, pessoal! Almas das trevas ou da luz! Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, todos joinha. E aí, vocês estão seguindo os meus vídeos? Espero que sim. Estão gostando? Espero que sim. Então, se estão gostando, por favor, curta aí, coloque um curta aí no vídeo, compartilha, comenta com respeito e se inscrevam no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história sobre feitiço naquelas coisinhas de comer, sabe aqueles presentinhos, aqueles chocolatinhos, aqueles biscoitinhos, aqueles pudinzinhos, né? Aqueles que a gente pensa que os olhos crescem, oh, que delícia, mas depois, tem gente mal de coração, né? Que deseja todo o mal do mundo pra gente e prepara essas guloseimas aí, com só Deus sabe o que tem dentro, né? E essa é uma das histórias desse tipo aí. Vocês querem descobrir o que aconteceu? Venham comigo, vamos lá? Nas trevas ou na luz? Nas trevas. Vamos lá então para a história de hoje. Gente, esta história aqui eu recebi de um inscrito italiano. Eu não sei se ainda está inscrito, porque muitos italianos saíram quando eu mudei o canal para português, né? Eu não sei se ele ainda está aí. Se ele está aí, eu vi, eu mudei os nomes. Mesmo sendo uma história enviada aqui da Itália, o anonimato é melhor conservar, né? Então, os nomes são modificados. Foi modificado aqui e são modificados agora também, né? Então, gente, a história é exatamente como foi mandada para mim. A única coisa foi que eu traduzi e adaptei algumas coisas para o brasileiro, né? Por exemplo, o pai de santo, aqui eles dizem Santone, Stregone, como se diz? Macumba, por exemplo, aqui eles dizem fatura, né? Fez um trabalho, fez uma fatura, e etc e tal. Eu modifiquei para o português para vocês entenderem, tá? Mas a história é exatamente como me mandaram aqui, só simplesmente é traduzida em nomes trocados. Então, vamos lá? Vamos lá! A história de hoje tem o título O Bolo de Cinzas. E que cinzas? Vamos ver essa história, gente. Vou contar de maneira resumida o que aconteceu com a minha irmã Marta. Eu lembro de Marta como alguém que respirava a vida de forma simples. Ela trabalhava como auxiliar administrativa. Chegava em casa cansada, tirava os sapatos e ficava um tempo só olhando para o jardim, como se cuidar daquelas flores fosse cuidar dela mesma. Suas mãos estavam sempre sujas de terra, pequenas marcas de esforços que contavam histórias que ninguém via. Ela ria pouco. Era uma pessoa reservada, tímida, mas muito boa de coração. Quando ria, parecia iluminar o ambiente. Depois tinha a Dalva. Dalva era minha cunhada, casada com meu irmão. Dalva era diferente, sempre quieta também. Mas você sentia que ela observava tudo, guardava cada detalhe, sempre com um sorrisinho maligno no canto da boca. Ela gostava de simpatias, de receitas antigas, remédios caseiros, curas. Tinha muitos livros de magias e simpatias. Gostava de ervas. Tinha um altar na casa dela com imagens, pentagramas, pedras, cristais, pêndulos, um montão de coisas estranhas. A gente nunca julgou ou disse nada. Afinal, cada um tem seu hobby, cada um tem sua crença. Ela nunca explodia, nunca falava alto. A raiva dela era uma coisa silenciosa, fria, calculista, paciente. Eu percebia nos olhos dela, na voz contida, na maneira como media cada palavra. Ela esperava o momento certo, assim como uma serpente espera para dar o bote. Tudo começou por algo banal. Marta emprestou dinheiro a Dalva em uma hora de dificuldade, confiando que Dalva pagaria um pouco a cada mês, como prometeu. Não era muito, mas também não era pouco, e Marta precisou do dinheiro. Como Dalva nunca falava nada e não devolvia o dinheiro depois de meses,
nunca devolveu nem um centavo, então Marta cobrou. Claro, antes de tudo com muita educação, primeiro cobrou com educação, mas não funcionou. Então ela cobrou de novo, cobrou de novo, cobrou de novo, com mais firmeza. Até que a última vez ela deu o ultimato, ou me pague, não, porque eu preciso do dinheiro. Como Marta precisava do dinheiro, pediu para meu irmão, o marido da Dalva. Mas ele não sabia de nada e ficou muito irritado. Xingou, gritou com a Marta, gritou com a Dalva também. Ela ouviu tudo, sem reagir, sem falar nenhuma palavra. Mas o que parecia apenas um desentendimento se transformou em algo muito mais profundo. A raiva silenciosa da Dalva só cresceu escondida atrás daqueles livros de simpatia. Algumas semanas depois, Dalva apareceu em nossa casa com um bolo. Um gesto simples, comum. Somos habituados a trocar, de dar presentes, de comer, né? Coisas de comer como presente. Disse a Marta que era um pedido de desculpa e que queria fazer as pazes. Então trouxe aquele bolo. Disse que era uma receita de família. Marta hesitou, já desconfiada, mas aceitou por educação. Foi só quando ela deu a primeira mordida que eu percebi algo errado. Um cheiro estranho, um cheiro pesado de algo que não combinava com o bolo. Fiquei sabendo depois, guarde essa informação, que Dalva misturou aquilo com muito cuidado, com ingredientes um tanto quanto estranhos. Enquanto Dalva mantinha os olhos fixos em Marta, eu senti, mas não consegui alertá-la. Marta comeu, sem perceber que estava aceitando algo que mudaria sua vida para sempre. No começo, parecia apenas um mal-estar passageiro. Náuseas, um sono contínuo, sempre dormia. Mas aos poucos, outros sinais apareceram. Ela começou a perder o apetite, evitava comer de qualquer jeito. Falava que sentia gosto de terra, que nada parecia ter o mesmo sabor. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como comer, e ninguém conseguia explicar o porquê. Os dias se tornaram difíceis, consultas médicas, exames, nada explicava. Os órgãos estavam intactos, normais, mas Marta estava se apagando. Ela chorava sozinha, às vezes gritava sem motivo, às vezes simplesmente ficava sentada ali, imóvel, olhando para nada. Ela se recusava a comer, reclamava de dores que não aparecia em nenhum exame. Eu sentia uma mistura de medo e culpa. Tentei medicá-la como diziam os médicos, cuidar da alimentação dela, conversar com ela, mas nada adiantava. Era impossível reverter. Era como se cada pedacinho de alegria dela tivesse sido sugado, deixando apenas o corpo respirando. Ela perdeu peso rapidamente. A pele ficou seca, os cabelos sem vida. Cada passo era um esforço. Cada palavra uma batalha. E eu via, impotente, como algo invisível a consumia. Desesperada, decidi tentar algo que fosse além da medicina. Levei a Marta a um pai de santo. Ele nos ouviu silencioso, examinou a Marta e disse: tenho quase certeza que isso se trata de magia negra. Existe um trabalho que, se bem feito, leva até a morte. Se o ritual foi completo, não se desfaz facilmente. Tentamos de tudo. Preces, padres, igrejas, sacerdotes, limpezas espirituais, mas nada resolveu. Não teve volta. O pai de santo, um homem velho bastante, ele não disse isso para assustar. Ele disse como alguém que conhecia o impossível. O ritual tinha sido feito corretamente, com intenção, ingredientes e paciência. Dalva tinha misturado terra de cemitério, fragmentos de ossos, especiarias amargas, entre outras coisas horríveis, misturando tudo na massa do bolo. O corpo de Marta respirava, mas a vida dela,
A Marta, que a gente conhecia, já não estava mais lá. Saímos de lá com um silêncio. Tentei me convencer de que ainda poderíamos ajudá-la, mas sabia, no fundo, que algumas coisas simplesmente não têm solução. Muito tempo passou. Marta continua viva, mas não é mais a mesma. Não cuida do jardim, não ri, não conversa normalmente. Ela se perdeu em um mundo que só existe dentro dela. Um lugar onde nada parece real, onde o corpo vive, mas a mente não responde. Tentativas de terapia, preces e cuidados médicos foram inúteis. Nada restaurou o que o ritual tirou. Ela se tornou silenciosa, apática, às vezes até agressiva. E cada gesto que faz parece uma sombra do que já foi. Eu me senti e ainda me sinto muito impotente, vendo a vida de alguém que amo desaparecer diante dos meus olhos, sem poder fazer nada. Hoje, Marta ainda está viva, mas não é a mesma pessoa. O jardim dela está morto, assim como parte da vida que ela deveria ter vivido. O que aconteceu nos ensinou algo essencial. Nem todo gesto de gentileza é seguro. Existem pessoas negras disfarçadas que carregam uma raiva silenciosa que pode se manifestar de forma invisível e devastadora. A Dalva deixou meu irmão, desapareceu no mundo, nunca devolveu o dinheiro, nunca explicou nada e ninguém sabe ao certo onde ela está. Meu irmão, que antes era parte da nossa família, também mudou. Ficou estranho, apagado, distante, diferente do que era. É como se, junto com a raiva e a intenção da Dalva, algo tivesse se espalhado silenciosamente, deixando rastros de vazio e sombras do que ficaram. Nos que ficaram. É como se, junto com a raiva e a intenção de Dalva, algo tivesse se espalhado silenciosamente, deixando rastros de vazio e sombras nos que ficaram. Aprendi a ter cuidado com o que aceitamos das pessoas. Ou qualquer gesto carregado de intenção negativa pode roubar a vida de alguém sem tocar a alma, sem tocar o corpo. Algumas feridas não cicatrizam, algumas vidas não voltam ao que eram. O que restou é apenas sobreviver. O que foi tirado está perdido para sempre. Às vezes, olho para Marta e penso em tudo, lembrando como a maldade silenciosa da Dalva pôde destruir vidas inteiras e que a vida, às vezes, não oferece segunda chance. A raiva da Dalva, discreta e paciente, ainda ecoa, mesmo sem que ninguém a veja. Almas das trevas ou da luz. Quando eu contei essa história em italiano, eu fiquei de boca aberta porque eu não pensava uma história assim. A gente ouve muito isso no Brasil, né? Porque a gente vem de um país, como se diz, os brasileiros são espiritualistas, acreditam muito em entidades e macumba e feitiçaria e tudo mais, trabalhos, todos os tipos de trabalhos e rituais, né? Aqui eu nunca tinha ouvido falar. Eu recebi essa história em italiano, era pesada tanto quanto em português. E aqui no sul, no centro-sul para baixo, aqui as pessoas acreditam muito, tem uma espiritualidade um pouco maior do que no norte, né? E o pessoal aqui comenta muito. Isso se chama fatura aqui, né? Fatura. Fazem coisas para colocar no travesseiro, embaixo da cama, no colchão, escondidinho. Fazem. Existe aqui também. Eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu recebi essa carta aqui. E aí que eu fui procurar, me informar, e as pessoas acreditam muito também nisso. E eles acreditam de pé juntos que existe e que funciona. Bem, essa era a história de hoje. Está em vocês acreditar ou não. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham. Se vocês conhecem alguma história parecida ou que não seja parecida, um outro tema, alguma outra história que aconteceu com vocês, com um parente, com um amigo, ou alguma história que você ouviu falar de alguém que você conhece, conta aqui para mim. Manda aqui no endereço que está
na telinha e também na descrição do vídeo. Curte, comenta com respeito, compartilha, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Por hoje é só, pessoal. Um beijão, comentem aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá? Tchau. Tchau, tchau.